Estamos de volta com o último bloco do seu TVA Esportes, aqui na TV Educativa, canal 3, e para os assinantes da NET, canal 6. O programa vai ao ar do meio-dia até 1h e a reprise acontece das 19 até as 20 horas. Vamos falar mais um pouco de Série B e Série D, já revivemos muita coisa do Joãozinho Paulista, voltando agora para os campeonatos brasileiros. A rodada que passou e a rodada que vai começar hoje do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí a nona rodada, o Guarani venceu o Ipatinga 1-0, o São Caetano venceu o Guaratinguetá 1-0, Joinville goleou o Barueri 4-0, Avaí 2-0 Asa, a gente já comentou, Ceará e Criciúma 2-2, América Mineiro e Atlético Paranaense, o América venceu 3-2, o Vitória venceu o ABC por 1-0, empate, Bragantino e Goiás 3-3, o CRB goleou o América de Natal 4-2 e o Paraná jogou contra a equipe do Bragantino, do Boa Esporte e venceu por 2-0. A rodada começa hoje com 3 jogos e um jogo atrasado, na verdade, né? Temos o Criciúma contra o Boa, o Guaratinguetá contra o Asa, o Vitória contra o Paraná, esse jogo que é um jogo atrasado, vai ser feito hoje, e o Goiás encarando o América. Na sexta-feira, um jogo apenas, o Ipatinga encara o Barueri, e no sábado, São Caetano e Joinville, Atlético Paranaense e ABC, América de Natal e Ceará, Bragantino e Guarani, CRB e Avaí, às 16h20 no Estádio Rei Pelé. Vamos ver a classificação, a primeira parte da tabela, ver como é que estão os clubes do G4. Aí o América lidera com 22 pontos, seguido do Criciúma também 22, e o Vitória e o América de Natal com 19 pontos, eles que fazem parte aí do G4. Vamos para a segunda parte da tabela. Os times que estão na zona do rebaixamento, tá aí, olha só, Atlético Paranaense, Guaratinguetá, Ipatinga e Barueri. Os clubes de Alagoas estão o Asa na 12ª posição e o CRB na 13ª posição, ambos com 10 pontos, só que o Asa tem um saldo melhor, tem menos 3 gols, o CRB tem menos 5 gols. Vamos aproveitar agora e falar um pouco do CSA, Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos passar a próxima parte da tabela? Pode passar isso aí, o CSA lidera o seu grupo, venceu no último domingo, a equipe do Feirense 3-1, tem 6 pontos, seguido do Souza, o próximo adversário, e o Feirense Itabaiana, Vitória da Conquista. Está aqui, o CSA venceu 3-1 e houve um empate do Vitória com o Itabaiana. Saber dos convidados, começar com você, Elísio, não pôde acompanhar o CSA, logicamente jogou fora, mas ouviu os companheiros na transmissão. O que é que você achou desse empate, dessa vitória do CSA? CSA 100% é o melhor clube do seu grupo? Olha, quando a gente olha até a própria história dos clubes, o CSA é quem tem a tradição, é quem tem história no futebol. Camisa, né? No futebol nordestino e no futebol brasileiro, é o CSA. Quando você olha para as outras equipes, sem menosprezar ninguém, você tem que respeitar, mas não tem essa dimensão do Centro Esportivo Alagoano. Para você ter uma ideia, a folha de pagamento do Feirense, R$40 mil. Então um time que tem uma folha de pagamento de R$40 mil, não precisa dizer mais nada. Se é 200 mil, a diferença é muito grande. Até a qualificação até uma obrigação do jogador, uma obrigação. Se impor em campo. Venceu e venceu bem, 3-1, poderia ter sido 5-6, principalmente pelo primeiro tempo. Esse jogo foi transmitido por um site, né? Tem essa de site agora, você termina acompanhando os jogos. O lance a lance, né? Lá da Bahia, exatamente. Então, o CSA fez um grande primeiro tempo, poderia ter tido uma vitória até mais tranquila. O grande jogo do CSA, no meu entendimento, é o próximo, contra o Souza. Se ele vence o Souza, ele vai para 9 pontos. Porque o CSA tem 6 pontos em 2 jogos. O Souza tem 4 pontos, 2 jogos também. Se ele vence o Souza, ele abre 5 pontos. Então fica 4 pontos. Aliás, 4 pontos. 4 pontos, o CSA ainda 9. Ele fica 5 pontos. Coloca 5 pontos à frente do Souza. Então ele fica numa situação confortável. O time do Feirense tem 4 pontos, mas já tem 3 jogos. Então será o jogo da encaminhamento da classificação do CSA para a próxima fase. Que não será fácil, Velizes, invertir. Não será não. Porque o Souza como vice-campeão paraibano, hoje é uma equipe que é bem montada e você tem você de repente tem dificuldades para jogar. Sim. Lá na cidade de Souza. O gramado lá do estádio Marizão, se não me engano, Antônio Mariz, é péssimo. É muito ruim. É péssimo. A temperatura lá, mesmo o chamado Terra inverno, do dinossauro lá. Lá tem um parque de dinossauros, tem umas pegadas que é o tamanho dessa sala aqui, desse estúdio aqui. Aí você chega lá, para você ter ideia, na sombra faz 40 graus. Você coloca um ovo no asfalto, ele frita na hora. E sem contar com o time do Souza. É claro que o CSA hoje sobra no grupo. Em termos, tecnicamente, o CSA é o melhor time que tem.
até pela folha de pagamento, 200 mil reais que você colocou, CSA, e olha que o CSA jogou sem um jogador que eu acho importantíssimo, eu acho hoje o melhor jogador que o CSA tem, que jogaria em qualquer Série A desse time que eu já vi no Campeonato Brasileiro, que é o Jusemar Gaúcho. E o próprio Macaíba não jogou, que conhece muito bem aquela região, porque ele disputou o Campeonato Paraibano pelo Botafogo de Mas vai jogar agora, volta a suspensão. Então, ele volta, a volta dele é importante nesse jogo. Ou seja, o CSA vai encontrar dificuldades contra o Souza. Para mim é o grande jogo para disputar quem vai ser ali o primeiro do grupo. O primeiro e o segundo. Primeiro do grupo. Acho que os dois passam. Mas eu vejo o CSA com uma qualidade acima do Souza. Souza vai jogar aliado a ele, a torcida, o gramado que ele é acostumado a jogar. E a temperatura. O CSA tecnicamente é melhor. Agora vai ser um jogo parelho nesse sentido. E muito difícil para o CSA. Difícil. Joãozinho, o jogador que atua em situações como essa que o Tony colocou. Adversa, né? Adversa, gramado ruim, realmente sente o jogador que é acostumado a colocar o Washington, um camisa 10, um cara habilidoso, toque de bola. Quando vai para uma situação como essa, ele sente, ele rende menos. Porque o campo não dá condição de você, ajuda, né? A qualidade do atleta. E fica difícil, porque é um jogador técnico, um jogador que cria as jogadas. E o campo ruim não dá estabilidade para que ele se movimente com facilidade, no jeito que tem os campos bons quando ele joga, que facilita para o jogador. Agora, tem que parabenizar o trabalho que está sendo feito no CSA. O time está em primeiro lugar, não por acaso. Pelo trabalho, pela qualidade. Acabou o Campeonato Alagoano, tudo foi mantido, né? Não fechou as portas e montou o time de novo. Não, tem uma qualidade, um time com qualidade técnica, tática, fisicamente está bem. E tem um técnico muito qualificado. Todos que trabalham no CSA estão fazendo por onde buscar os seus objetivos. E nós, alagoanos, fruto do trabalho, né? Temos que fazer tudo para que tenha o CSA na Série C, para que tudo se ocorra bem no estado de Alagoas. E o nosso futebol, CRB, ASA, na Série B, e mais um para nós termos a qualidade de Alagoas está completo, porque o nosso futebol é grande. Poucas pessoas sabem que CSA e CRB e ASA hoje são lá fora muito queridos. Eu vou para São Paulo, vou para os cantos, todo mundo sabe, CRB, por que o CSA está fora? Aconteceu alguma coisa de grave. Então isso aí, o CSA tendo na Série C, na vitrine, nosso futebol de Alagoas vai crescer e vai sair muitos jogadores. Eu lamento uma coisa em relação a CSA e CRB. ASA não. Por exemplo, o CRB hoje está nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você vê, de repente, um jogador do CRB para que o CRB faça a caixa futuramente. Você vê algum? Seja o CRB revelado pelo CRB? Não. O CSA tem um que está sendo revelado aí, porque apareceu no CSA há 19 anos. Ronaldo. Agora pertence quanto ao CSA? Qual o percentual? Zero. Esse Ronaldo é do empresário. Exatamente. Aliás, até o salário dele que ele paga é do empresário. É isso que eu condeno. Você, de repente, tem um time encaixado. Nós tivemos o Nilson agora, que foi. O garoto. Foi futebol português. Português, isso. Mas não vinha jogando. Foi fundamental que ele chegou no CRB, juniores, e a primeira coisa que aconteceu, houve um problema na zaga, o Edson era o treinador. Ele chegou num dia, foi inscrito e jogou aquele clássico que ele fez. Aquele clássico foi muito bem. O CRB ganhou o clássico. E aquilo ali deu uma qualidade e ele já encaixou na parte profissional. Mas no Campeonato Alagoano, você tem um Campeonato Brasileiro desse que é uma vitrine, que é a Série B, e até, por exemplo, a gente estava conversando sobre o Tony Maraial, que está no Grêmio, futebol Porto Alegrense do Elísio, que foi base do CRB. Ele é de Maraial, Pernambuco, mas foi base do CRB. O CRB ganhou o que com isso? Nada. Aí, de repente, o CRB tem um time no Brasileiro que poderia estar encaixado com uma peça ali, formada em casa, ou duas, enfim e tal, sem o torcedor cobrar tanto, e o CRB, de repente, dali começar a fazer um caixa. Que nem o Asa tem o Valdívia, que de repente os caras queriam comprar, o Asa não vendeu, achando que era pouco, e o jogador, de repente, está num declínio na carreira. Foi um erro. No começo. Meu amigo, o jogador de futebol apareceu. A dupla Cal e Jorginho também muito bem agora. Já não é, o Jorginho já é banco. O jogador de futebol apareceu, venda, meu amigo. Time pequeno que não tem caixa, que falta dinheiro, o dinheiro é importante para todo mundo, mas para time pequeno. Montar um CT, que nesse CRB precisa de um CT. De excelência para de repente revelar jogadores. Então é isso que eu fico triste no futebol alagoano. CSA está bem? Tá. Agora qual é o jogador que é do CSA que está arrebentando? Nenhum. Tem esse garoto aí. Esse Ronaldo, que é muito bom jogador, mas não é do CSA. Tá jogando, mas não tem nada do CSA. Tinha um atacante... Tem o Wagner, né? O Wagner Wilson. Mas também não tem mais nada a ver com o CSA. Já foram vendidos. É 30% do CSA, 30%, parece. Tinha um Alisson, que é um baita jogador. Aí não joga, é bom. Tá lá encostado. Tá no banco de reserva. CRB também não tem. Não. É isso que eu condeno no CSA. O CRB tem um George, cadê o George? Não, o jogo deve ser CRB. Problema para operar a clavícula
esperando a Você me pintou um Podia atacante investir naquele menino. anos atrás, um garoto, um centroavante. Wellington. Foi pro São Caetano e agora... Mas sumiu, onde é que ele tá, João? Sabe Não dizer? sei onde está. Enfim, são essas coisas que, de repente, nós, do futebol alagoano, Pecamos. cobramos. É porque, nós cobramos dos clubes. Na realidade, CRB e CSA hoje são vitrines para os outros. Para os outros, para o CRB e CSA não tem nada. Não para o benefício Exato. do próprio clube. Para os outros. Aproveitando agora, a Série B começa hoje, a 10ª rodada. Temos o Asa hoje jogando em Guaratinguetá, no estádio Dario Leite. Elísio Silva, qual o seu prognóstico para essa partida? Olha, o Asa precisa primeiro se reencontrar, né? O Asa tem oscilado não só de um jogo para outro, como também tem oscilado dentro da própria competição. Ele precisa se reencontrar. Acho que a volta do Lúcio Maranhão, ele passa a ter aquele jogador referência, e aí você ganha com a chegada do Didira e do Valdívia. O próprio Aldário, que é um jogador que agora está fazendo o segundo volante, ele sai com qualidade também. E o Asa tem uma coisa muito interessante, que é o lateral esquerdo, o Chiquinho Baiano. Belíssimo jogador. Um jogador muito importante no apoio, um jogador que está encaixado nesse sistema. Se o Asa conseguir reencontrar o jogo que ele fez, a partida que ele fez contra o ABC, ele pode surpreender e até ganhar lá. Até porque, Tony, na estreia venceu o São Caetano lá, né? Venceu o São Caetano desarrumado, montando a equipe, e é claro, falta o time do Asa atitude. O Asa é um time jogando fora de casa, não tem atitude. E fora a questão do Asa, de não ter, de repente, um time competitivo fora de casa. Dentro de casa, não, ele joga de uma maneira. Quando sai um time tímido, sem atitude, de repente precisa melhorar essa questão. E como você falou sobre o Aldário, machucou, é dúvida para esse jogo, acho que não vai para o jogo. O Asa vai enfrentar um Guaratinguetá, uma equipe medíocre, dentro do Campeonato Brasileiro, já mostrou isso jogando dentro de casa quanto fora. Perdeu aqui para o CRB 3-1. O último jogo perdeu em casa para o São Caetano pelo placar de 1-0. Eu acho que o Asa tem possibilidade de ganhar o jogo. Agora, para mim, vai ser um jogo muito fraco tecnicamente esse de hoje, Júnior. Você, João, que viu o Guaratinguetá, o que o Asa pode esperar hoje lá? O Asa tem mais equipe mais completa. A dificuldade que o Asa vai encontrar lá é o campo de jogo. Dario Leite. Campo ruim. É ruim, né? É muito ruim. Chama Ninho da Garça, né? Esse vai ser o problema do Asa, desenvolver o seu bom futebol. Que o campo não ajuda, quando o campo não ajuda, a dificuldade é grande. Tá certo. O Asa joga hoje, lembrando, lá na abertura da 10ª rodada, em Guaratinguetá, contra o Guaratinguetá, no estádio Dario Leite, às 21 horas. E o CRB joga em casa, no sábado, às 16h20, contra o Avaí, o time que ganhou do Asa. E esse jogo, Elísio, CRB e Avaí, é um jogo complicado, o CRB vem embalado, o Avaí é um time que vem de uma Série A. Como é que você imagina esse duelo de sábado? Olha, a CRB tem 5 jogos nesse chamado jogo de ida, que depois tem um de volta. Tem 5 jogos no estádio Repelé. 10 jogos nessa fase, nos jogos de volta só são 9 jogos em casa. Ele precisa vencer os 5. O CRB precisa fazer prevalecer o mando de campo. O CRB já deixou de ganhar 5 pontos em casa. Quando perdeu para o Bragantino e empatou com o time de São Caetano. O CRB podia estar numa situação intermediária bem confortável. Poderia estar ali com 15. Chamada gordurinha, né? Nós comentamos muito lá na Rádio Correio e na CBN, nesse jogo de CRB e América, que seria o jogo da virada. O jogo da arrancada do CRB, jogando no estádio Repelé e fazendo prevalecer o seu mando do campo. Eu vi o jogo do Avaí contra o Asa. O Avaí é um time que tem uma boa posse de bola, mas não é nada do outro mundo, não. Dá tranquilamente para o CRB vencer no Repelé sem assombro. O Avaí é um time mediano de um futebol mediano, que é dos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina é o mais fraco. Talvez um pouco melhor que a gente, pela condição financeira do próprio estado, das pessoas que investem nesses clubes. Mas bola por bola, clube por clube, sou mais o CRB. A experiência, Tony, que você falava do Avaí, um time muito experiente, né? E principalmente por ter 3 equipes na série C do B do Campeonato Brasileiro, uma na C, que é a Chapecoense, que é muito forte também, e uma na A, que é o Figueirense. É por isso que a Santa Catarina está anos-luz à frente de nós. Agora, em relação à equipe do Avaí, é um time que depende muito do Kleber Santana. É um jogador que ele não se limita... Tem que ter uma marcação especial nele? Creio que não. De repente, hoje, marcação especial, para mim, não funciona mais no futebol. O Vélez Saltos mostrou isso aí, exemplificou, quando pegaram o Neymar, marcaram por zona, e até hoje todo mundo aprendeu, e o Neymar não joga mais bola.
Não está jogando mais. Não é mais o mesmo, né? Não é mais. Tiraram os espaços do Neymar. Exatamente. Então não funciona mais você marcar individual. Pozona sim. Aí o que acontece? Aí depende muito do Kleber Santana, que é um jogador que não é fácil de ser marcado, porque ele vem buscar a bola no campo defensivo e sai para jogar. E aí faz a transição rápida, o overlap, como diz o João. Como diria João, Cláudio né? Coutinho. Você se saiu Tá dessa, né? certo? Aí o que acontece? Tem o Evandro, que é um jogador importante, um jogador experiente, e tem o Jefferson Maranhão. Esses Maranhões estão fazendo estragos por aí, né, Elise? Joga muito. Brincadeira. Joga Esse Jefferson Maranhão, um jogador que fez o segundo jogo dele pelo Avaí agora, um jogador que tem uma qualidade boa, é rápido e tal, um jogador inteligente. E ele é um jogador canhoto que joga bem aberto, como se fosse um ponto. Pelo lado direito. Embora seja canhoto, pelo lado direito. Pelo lado direito. Exatamente. Ele joga que nem o Arjen Robben, joga no time do Bayern de Munique, da Alemanha. Bem aberto. Um destro jogando, um canhoto jogando pelo lado direito e fazendo a jogada por dentro. E na velocidade, na habilidade que ele tem. Então, eu acho esse Avaí perigoso nesse sentido. Mas o CRB mostrou contra o América que se encontrou, está com um padrão de jogo. E com mais uns ajustes, o CRB chega e pode, com certeza, ganhar tranquilamente do Avaí aqui. E como a Elisio disse, você também tem que criar essa gordurinha. Criando essa gordurinha, o CRB pode, de repente, continuar na Série B em 2013 e sem passar muitos sustos nesse ano de 2012. Interessante que o Avaí joga com a linha de 4, antes de passar para o João, joga com a linha de 4, 2 volantes, 3 meias, porque esse Jefferson joga bem aberto, mas ele é um meia. E um atacante de referência. Quando tem posse de bola, os meias aparecem, os volantes vêm para o jogo. Aí envolve o futebol moderno. Tenho certeza, João, que você já teve uma conversa com a comissão técnica, já pensando, projetando esse jogo do Avaí. O CRB tem um desfalque do Rodrigão, foi expulso, é um desfalque. Tem a situação do Preto, que sentiu, pode ser também um desfalque. Como é que está essa cabeça do time já para esse jogo em casa, segundo jogo em casa? O torcedor tem que estar presente e o CRB fazer o papel dele, né, João? É verdade, eu acho que é fundamental a torcida, né? A nossa torcida é grande, é maravilhosa e vamos lotar o estádio lá no sábado. E principalmente, essas funções que o Preto está contundido, o Rodrigão saiu, nós temos peças que o Roberto Fonseca tem nas mãos, e o melhor que tiver, tanto fisicamente, tecnicamente, o professor vai optar com tranquilidade. E o Avaí tem uma equipe qualificada. O Kleber Santana é o jogador que cria e finaliza. A finalização do Kleber Santana quem desequilibra no time do Avaí. É o que equilibra. Pode ver o gol que ele faz. Contra o Asa. Fez contra o Asa. Agora, vem de trás, ele veio de trás e dá o tapa. E faz o gol com qualidade. Então, é o jogador que penetra pela direita bem, tem a qualidade. A bola parada dele. A bola parada é fundamental. É muito boa. E todos da comissão técnica, Roberto, Eduardo, que faz parte do contexto do CRB, temos o vídeo para vermos, claro, todos os jogadores. Vocês assistiram o jogo? Assistiram o jogo? Assistimos. Vai. É porque nós temos, chega sempre o DVD, então o Eduardo, todos se reúne e faz, os pontos fortes são anulados e os pontos fracos são explorados. E pode ver que está acontecendo esse jogo do América, nós exploramos bastante. Pode ver que o ala do América não jogou, que é o ponto forte. Como o Anderson, muito forte. Norberto. Se matou os posicionamentos e nós criamos aonde que o Norberto pela direita, o Anderson pela esquerda. Criou lá, fez esse trabalho foi concluído com êxito, que vai ser feito também com o Avaí, para nós chegarmos a essa vitória, a nossa torcida lotando o estádio aí, Pelé. Um detalhe, viu, Júnior, em relação ao torcedor. Torcedor do CRB, a gente, inclusive, deixa nossas condolências com a família, né, torcedor do CRB que foi brutalmente assassinado, né, numa confusão que teve com a torcida do América. E a gente pede para as pessoas que fazem a segurança do nosso estado, que dê uma atenção especial a essa questão de torcida organizada. Do futebol, de maneira geral. Principalmente dos times, dos clubes que vêm de fora para cá. Tudo bem que é Campeonato Brasileiro, a torcida do CRB está aqui. Aqueles clubes que têm torcida e vêm para cá, que façam um plano de segurança para que esse torcedor ou saia antes ou saia depois da torcida local, para evitar o que aconteceu, um confronto de torcedores. Porque se de repente tivesse feito, o torcedor do América saísse, ou então o torcedor do CRB saísse primeiro, ou do América, para evitar o embate, o encontro dessas duas torcidas, que foi o que aconteceu. Houve isso e veio a morte do torcedor do CRB, lamentavelmente. Que poderia ter sido do América, também seria lamentável da mesma maneira. Que os caras, de repente, façam a coisa do jeito que deve ser feito, com responsabilidade, com planejamento, para que não haja esse tipo de coisa que é muito ruim para o futebol brasileiro, para a sociedade brasileira, para a sociedade alagoana, ou seja, esse caso que aconteceu com esse assassinato. Tá, ok, pois é, nosso tempo está estourado e um fato lamentável realmente que aconteceu na saída do estádio, mas a gente tem certeza que os órgãos de segurança vão fazer um planejamento para que nesse jogo contra o Avaí
a segurança realmente tome conta de todo mundo. A torcida do Avaí não é tão grande, mas mesmo assim são famílias que querem voltar ao estádio Rei Pelé e tem essa motivação para lotar esse estádio exatamente no próximo sábado, às 16h20. O nosso TVA Esportes vai ficando por aqui. O nosso próximo encontro na próxima terça-feira, ao meio-dia, aqui na sua TV Educativa. Tchau!